Boa noite a todos. Segunda aula, do curso Mediunidade. Mas antes, vamos fazer um pequeno lembrete, uma recordação da aula passada. Isso mesmo. Ela falou da responsabilidade, na questão do emitir, direcionar energias e no campo da mediunidade. Essa faculdade que, como o nosso amigo colocou, está no meio, intermediário, E médium. É estar no meio. O médium é quem tem essa faculdade de intermediário, Falamos também dos animais, Os animais são médiums? Não, Nós sabemos que eles têm uma sensibilidade, porque eles também têm o princípio inteligente. Vamos dizer assim, É uma discussão muito grande se os animais têm alma, não tem, mas enfim, eles têm, é um princípio inteligente, que também se afasta do corpo. Então eles têm essa sensibilidade. Só não são médios realmente porque não tem como, eles não têm capacidade de passar a ideia do espírito, ou até de entender, no caso, Então, neste caso não é médium, Vimos também, há perigo ou desvantagem na mediunidade? Sim, quando ela é mal orientada. Se realmente não tiver sido bem orientada, ela tem perigo, sim. E onde que nós encontramos segurança? Da codificação, As obras de Allan Kardec, Que ali Allan Kardec deixou tudo certinho, tudo juntado, é só estudar e praticar. Então a gente vai encontrar segurança lá. E hoje nós vamos falar, na segunda aula, mediunidade na Bíblia e no Espiritismo. Será que tem mediunidade na Bíblia? Tem religiões que dizem que eu não vi esse papo de reencarnação lá na Bíblia. Não tem essa história de mediunidade lá na Bíblia. Eu não vi a palavra médium lá na Bíblia. Tem gente que fala. Mas começamos com uma perguntinha, antes de a gente avançar o slide. Desde quando o Espiritismo existe no mundo? Assim, o fenômeno mediúnico, mediunidade, ela não é propriedade do Espiritismo, Mediunidade sempre existiu. Os fenômenos, o intercâmbio com o lado de lá sempre existiu, Desde que o homem é homem. Agora, o Espiritismo, como o Carlos colocou, o Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Por quê? Porque o Espiritismo não é só mediunidade. O Espiritismo é uma doutrina que tem como base lá os seus princípios. Então a gente estuda o quê? Lei de causa e efeito, pluralidade das existências, os espíritos, da onde vieram, para onde vão, por que passam por aqui, reencarnação, olha só. Então a doutrina não fica circunscrita na mediunidade, Então, os fenômenos mediúnicos desde o princípio do mundo. Agora, Espiritismo, porque quem deu esse nome Espiritismo? Allan Kardec, Lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele começa lá, ele diz assim: para ideias novas, palavras novas, Aí ele coloca as palavras, Que em abril agora vai fazer 168 anos, Em vista de outras religiões, o Espiritismo está novinho, Então, 168 anos. Então, só para a gente entender, realmente para a gente não colocar a mediunidade como propriedade do Espiritismo. A mediunidade existe em todas as religiões, Que é esse intercâmbio com o lado de lá, certo? Pode passar para nós, fazer um favor? Como eu falei ali, os fenômenos são antigos, Lê para nós lá, quem que pode ler aqui da frente, fazendo um favor ali, antiquíssimos. Antiquíssimos, porém são os fenômenos mediúnicos,
Eles se deram em todos os tempos e em todos os povos e lugares, conforme a história comprova. Porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, sendo lei natural a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Isso. Até aí, obrigado. Então, só a gente resumindo aqui já o que eu falei, né? Era interessante que eles notavam esse fenômeno geralmente no campo religioso. Por que será? Por que será? Porque geralmente é no campo religioso que a gente procura se concentrar, buscar algo além. Então a pessoa se concentrava, né, relaxava, e aí o que tende a acontecer com o corpo quando há esse relaxamento? A alma se afastar do corpo, e aí ela começa a sentir a energia do plano espiritual. Então tem sentido, né? A elevação do pensamento e a meditação, inclusive a prece. Quando a gente vai fazer a prece, a gente não está se ligando a algo? É uma ação mediúnica também, né? A princípio, nós vamos ver que era apenas para iniciados. Certas pessoas eram separadas para esse objetivo, que era a mediunidade. E havia um certo treinamento, e que exigia o quê? Alguns conhecimentos e algumas técnicas e até exercícios, né? Que nós vamos ver. Por exemplo, nós estamos aqui estudando, estamos procurando conhecer o que é, para depois lá na frente começar a aplicar, né? Mas não tinha os nomes que a gente entende hoje, médiuns. Não tinha esse nome. Quem deu esse nome médium foi Allan Kardec, em 1857, né? Eram outros nomes, então ali, pitons para homens e pitonisas para mulheres, arúspices, oráculos, adivinhos, profetas. Nós não encontramos lá na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que falam dos profetas, não é? Porque eles eram realmente, profeta quer dizer porta-voz, fala por. Então, a maioria eram médiuns e sibilas. Pode passar para nós um slide? Eu trouxe essa imagem aqui, porque é uma passagem lá em Samuel, e que fala do rei Saul. Quem aqui já ouviu falar do rei Saul? Já, né? Alguma coisa a gente já ouviu. Que rei Saul foi consultar uma pitonisa em Endor. O que acontecia no passado? Tinha mediunidade, tinha os fenômenos, mas o povo faltava conhecimento. Então tudo aquilo que era sobrenatural, maravilhoso, eles ficavam encantados, né? E por que esse encantamento? Porque desconheciam das leis da mediunidade, né? Então muitas vezes eles achavam essa pessoa que tinha mediunidade como um ser privilegiado, um ser importante, poderoso, né? Mas a gente vai ver que não é assim, né? A mediunidade é uma faculdade natural. Pode passar para nós, fazendo um favor? O que acontecia? Como o povo desconhecia das leis, quem tinha, infelizmente, se aproveitava, né? E até se achava poderoso, importante, para influenciar, aí influenciava as pessoas, né? O povo, em muitos casos até governantes, conseguiam influenciar, porque tinha aquela faculdade, né? Só que a gente sabe que a mediunidade, a gente viu que a mediunidade é o intercâmbio com quem está do lado de lá. Mas se não tiver espírito querendo se comunicar, o médium, ele é só um telefone. Então, como a gente sabe que a mediunidade não é quando eu quero, o que acontecia? Esses que influenciavam povos e pessoas, quando eram consultados, e aí os espíritos não assessoravam, porque não é quando eles queriam, o que eles faziam? Fingiam. Não quero perder a influência, né? Isso acontece até hoje, né? Tem pessoas que querem demonstrar seus poderes, porque eu recebo, porque eu falo, porque eu... E a gente sabe que não é assim.
Até porque os espíritos, principalmente os espíritos superiores, não vão estar a nosso capricho. Aí o que acontecia? A mentira, enganavam. Aí quando não é espírito, era eles mesmo falando, né, dizendo que eram espíritos. E a proibição de Moisés, vocês já ouviram falar dessa proibição? Até tem religiões que dizem que nós estamos indo contra uma lei que está lá na Bíblia, de conversar com os mortos, porque foi a proibição de Moisés. Moisés proibiu, né, de conversar com os mortos. Mas nós vamos entender como é que foi essa proibição. Nós sabemos que o povo de Jesus, o povo judeu, eles dizem que passaram um tempo lá no Egito, e eles dizem que foram escravizados lá, né? Porque eles sempre se sentiram como o povo, a vítima, né? E a gente vai ver que não, até porque quando Moisés tirou eles de lá, quando eles estavam diz que eles passaram muito tempo no deserto, né, até chegar à terra que Deus prometeu para eles, teve fome, aí que vem a história do maná, o pão do céu, né? Teve fome e eles reclamavam para Moisés: por que nos tirou lá do Egito, onde nós tínhamos comida e tal. A gente vê que há essa contradição, né? Eles se consideravam escravos, mas quando saíram reclamavam porque que não tinham. O Egito nada mais fez que, se estavam lá, tinham que trabalhar, recursos, porque eles eram povos que assim, eles tinham aquela lei de crescer e multiplicar. Então eles eram filhos um atrás do outro, não tinha controle, era uma lei deles, ser um povo numeroso. E o Egito começou o que? Esse povo aí só, né? Quando eles foram para o Egito, se misturou algumas práticas do povo judeu com eles, né? E nisso aí estava a mediunidade. Só que começou a ser usada a mediunidade para aquilo que não era bom. Então começou, adivinhações, queriam adivinhar, qualquer coisa queriam estar adivinhando, né? Adivinhações, interesses egoístas, materiais, mesquinhos, tudo envolvia mediunidade só para conseguir coisas, né? E inclusive práticas mágicas e sacrifícios humanos. Olha só, para onde estava indo essa faculdade da mediunidade? Que foi por isso que Moisés proibiu, porque Moisés quis tirar, né? Agora, tirando eles lá do Egito, como eles iam para uma terra que seria deles, porque eles eram nômades, não tinham lugar fixo, né? Como eles iam para um lugar que era deles, Moisés quis dizer: agora daqui para frente vocês vão ter que seguir. Só que imagine, coordenar um povo não é fácil. Então Moisés teve que fazer algumas proibições, e esta foi uma. E nós vamos encontrar essa proibição lá no livro de Deuteronômio, depois em Levítico, só reforçando, mas vamos estar lá no Deuteronômio. Então diz assim, nós vamos analisar. Começa assim: quando entrares no país que Javé teu Deus te der, país, nós temos, que país nós temos? O Brasil, né? Só que eles não tinham, eles eram nômades, né? Então eles receberam, né, já através lá de Abraão, que eles iam ter uma terra, eles colocaram terra prometida, né? Eles iam ter uma terra para eles, né? Então veio essa lei de Moisés: quando entrares no país que Javé, que era como eles chamavam Deus, te der, aí ele coloca: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e filha. Nossa, nós espíritas fazemos isso? Passamos nosso filho por fogo? Mas eles lá tinham esse costume, porque eles cultuavam vários deuses, se mesclou o povo ali, judeu com os gentios, né? Então alguns cultuavam deuses, e tinha um deus chamado Moloque, que até eles faziam ele em formato de forno, e aqui na barriga a abertura, e ali colocavam as crianças. O espírito pedia, eles iam lá e colocavam, para conseguir o quê? Coisas mesquinhas, interesses egoístas. Então Moisés tinha que proibir mesmo, né? Quem se entregue à adivinhação,
Nós fazemos isso? Nós ficamos adivinhando o futuro das pessoas? Pode que nós sintamos, porque nós sabemos que tem a clarividência, o sensitivo, né? O espírito vê a distância. Então, em algumas situações, o espírito ou o sensitivo vai ver acontecimentos lá na frente, mas sabendo o quê? Que o futuro depende sempre das escolhas da pessoa, no presente, né? Então as possibilidades se tem, né? Mas nosso interesse maior não é nesse quesito de ficar adivinhando, né? Ali, ó, aos augúrios, né, que são os adivinhos, as feitiçarias, nós fazemos isso? Não. E a magia? Também não fazemos. Quem recorre aos encantamentos, interroga os espíritos, ainda que familiares, e quem invoca os mortos. E agora vamos entender. Interrogue os espíritos, ainda que familiares. Bom, uma coisa que é importante: se Moisés proibiu, é porque é possível. Não tem sentido eu proibir algo que não é. Eu vou dizer para ele: Elaine, não voe. Não é? Então, se Moisés proibiu a prática de conversar com quem está ao lado de lá, é porque é possível. Aí os nossos irmãos de outra igreja dizem assim: é porque Moisés proibiu, porque isso aí é uma babaquice, isso aí não tem sentido. Não existe. Não tem sentido então ele ter proibido, né? Nós conversamos com os espíritos familiares, podemos conversar sim, mas diferente, o que é? A nossa conversa com os espíritos familiares, pelo menos dentro da casa espírita, é a fim de ter conhecimento. Inclusive nós não vimos na aula passada que é uma prova, não é? A mediunidade nos ajuda a provar que realmente existe algo do lado de lá, que a pessoa continua sendo o que era aqui, não é? Então não tem problema. E quem invoca os mortos? Invocar, se a gente for procurar, é pedir ajuda. Isso aí a gente não faz. Por exemplo, dá um raio, Santa Bárbara, não é? Ou tal santo, ou até meu Deus, meu Jesus. Estamos invocando. Daí continua: porque todo homem que pratica estas coisas é abominável para Javé, e é por causa destas abominações que Javé, teu Deus, vai expulsar estas nações da tua presença. Aí agora nós entendemos, né? Por que Moisés proibiu? Não é a mediunidade, mas o mau uso dela. Aí fica claro. Então ali eu já comentei, né? Só visava apenas reprimir os abusos, os desvios. Mas Moisés, ele era médium e continuou usando da mediunidade. Os 10 mandamentos não contam lá, que Moisés subiu lá no monte e recebeu? Ele era médium, né? Ele era um porta-voz, um profeta, um intermediário. E ele desejava que todo o povo viesse a fazer o intercâmbio. É nessa passagem que a gente vai ver logo em seguida. Pode passar para nós. Vocês pensem, uma pessoa liderar um povo, né? Porque ele tinha que coordenar tanto a questão da espiritualidade quanto questões civis. Pense, para um homem governar um povo, tudo o problema era com ele. Era difícil, né? Então conta lá que Moisés pedir ajuda a Deus para atender aquele povo numeroso, e recebeu a promessa que o Senhor ia derramar seu Espírito. O Espírito é água? Simbologia, derramar o Espírito, a faculdade mediúnica de intermediar, não é? Olha só, sobre 70 anciãos do povo para ajudá-lo no atendimento, certo? 70 anciãos, marcaram a hora, o lugar, não é? E ocorreu numa certa tenda, né? Só que 2 desses anciãos, idade e medade, tinham ficado no campo, não chegaram a tempo, né?
E lá mesmo começaram a profetizar. Agora vamos entrando na palavra. Ficaram mediunizados, começaram a intermediar. E Josué era tipo um segundo ministro de Moisés, um ministro militar, para a gente entender. Quando ele viu aqueles dois lá no campo, mediunizados, ele, não, vou falar para Moisés, está proibido, não pode, não é? E aí quando ele chegou em Moisés, né? Moisés falou para ele, porque a manifestação era verdadeira e necessária, não aconteceu lá na tenda, mas a mediunidade a gente sabe que não depende de templo, lugar, hora, médium é médium, né? Pode passar para nós? O que Moisés falou? Por que hás de ser tão ciumento a meu respeito? Provera a Deus que todo o povo fosse feito de profetas e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Olha aí, liberando a mediunidade. Então, são questões da gente entender, né? Mas nós, como espíritos, a gente vai mais para o lado do Novo Testamento, né? Nós seguimos os ensinos de Jesus, a liberação por Jesus. Olha só, depois de 1300 anos depois, com certeza o povo já tinha evoluído um pouquinho mais, então já poderiam usar com acerto a mediunidade, né, que Moisés havia proibido. Nós não vamos encontrar no Novo Testamento proibição, é só no Antigo, tá? Pelo contrário, a gente vai encontrar em Jesus afirmando que tem mediunidade, ensinando e exemplificando. Nós vamos ver algumas passagens. Afirmando a influência de espíritos bons e maus sobre as pessoas. Isso. Mediunidade é uma faculdade que permite a gente conversar com o lado de lá. Tanto tem coisa boa quanto coisa ruim, né? Isso tem no Novo Testamento, Jesus afirmando sobre isso. Vamos ver? Aqui, de um bom espírito sobre Pedro, quando ele te declara, tu és o Cristo. Eu já contei, acho que foi na quarta-feira que eu vim fazer a explanação evangélica. Não contei aquele fato de que Jesus interrogou os discípulos a respeito do que falavam o povo sobre ele. O que o povo disse quem eu sou? Né? Aí eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, o profeta do passado, outros que o Senhor é Jeremias, também outro profeta, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Olha só, nem carne nem sangue, quer dizer, não foi o corpo, foi algo além, mediúnico. Então, Pedro naquele momento estava influenciado por algo superior, do além, do plano espiritual. Outro exemplo, por que eu coloquei essa imagem? Os fariseus certa vez chegaram para Jesus e queriam sinais de milagres, porque para eles era assim, você era profeta, médium, se você apresentasse manifestações espirituais, senão não, né? Então eles chegaram para Jesus, né? E Jesus ali faz algumas comparações com ele, com algumas pessoas do passado, mas no fim ele termina dizendo assim, ele conta uma pequena historinha, ele diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então ele diz para ele mesmo, já sei, vou voltar onde eu estava. Chegando lá, ele encontra a casa desocupada, varrida e limpa. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quando a pessoa é curada,
quando é afastado o espírito que acompanha a pessoa está bem. Só que a pessoa também não procura se melhorar, não procura aprender, não procura mudar seus hábitos. A casa varrida e limpa é isso, a mente sem nada, não está ocupado com nada. O espírito sai, não encontra, diz, não, vou voltar para onde eu estava. Chega lá e encontra o quê? A mente vazia. E aí o que ele faz? Traz mais 7, que é uma simbologia. Traz outros. E aí a pessoa fica pior do que quando estava antes. Não tem pessoas que vêm no centro espírita, saem curadas, aí melhoram, ficam um tempo, vão, fazem o que querem fazer, aí chegam aqui e voltam pior. Ainda diz assim, não deu certo lá, né? Não é o centro espírita, gente. A questão está em nós. Não, Jesus não dizia assim, vai, né, e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Olha só, eu não falei que Pedro, naquela ocasião, foi ali inspirado pelo Espírito Bom, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus, né? Enfim, nesta mesma passagem, um pouquinho depois, Jesus começa a falar do que ele ia passar. Ia ser preso, iam machucá-lo, iam inclusive matá-lo. E Pedro se escandalizou e começou a repreender Jesus. Não, de jeito nenhum, né? Não vai te acontecer isso não. O que Jesus fala? Se afasta de mim, Satanás. Nossa, agora há pouco tempo estava dizendo que Pedro era, né, bem-aventurado de receber aquela, e agora está chamando de Satanás, que quer dizer adversário do bem, né? Sim, com razão, porque naquele primeiro momento Pedro estava falando algo realmente verdadeiro da parte, né, de Jesus, da missão dele. E agora Jesus falando do que ele ia passar, o que ele quis dizer? Desestimular Jesus. Não pode isso acontecer. E tinha que passar por aquilo. Jesus tinha que passar por aquilo. Não bastava Jesus falar só da verdadeira vida e quando chegasse o momento de exemplificar, correr. E aí é o que Jesus fala: afasta-se de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as dos homens. A mediunidade é isso, gente. Você vai intermediar tanto espíritos bons quanto quem vai eleger a classe, né? Somos nós, né? O médium. Também Jesus exemplificava o intercâmbio com a lei. Tem gente que enche a boca assim para dizer, porque vocês falam com mortos, isso não pode, isso não tem na Bíblia. E nós vamos ver que Jesus falava, conversava. Ao conversar com Moisés e Elias materializados. Vocês já ouviram já deve ter ouvido essa passagem, né? Que Jesus se transfigura. Lembra que eu comentei isso do ectoplasma? Na aula passada? Dos efeitos físicos dos médiuns? Nós vamos ver que quando há esses fenômenos grandiosos, a gente sempre vai ver que Jesus está com Pedro, Tiago e João. Tem algum motivo nisso aí. Pode ser que eles eram os médiuns de efeitos físicos e que doavam dessa energia para que Jesus realizasse os fenômenos. Então, conta que Jesus se transfigurou, ficou iluminado, né? E apareceu quem do lado dele? Moisés e Elias, que já estavam mortos. E apareceu, e estava ali, conversando com eles, né? Tanto que Pedro diz assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, do tanto que estavam materializados na frente deles, né? Mas depois eles acabam sumindo, né? E Jesus pede que eles não se assustem e tal. E sabe o que quando eles estão descendo o monte, eles ficaram meio em dúvida, porque havia uma profecia que dizia assim, que antes de vir o Messias, tinha que vir Elias, um profeta lá do passado, né? E aí eles disseram, mas como assim? Nós estamos aqui, de repente aparece Elias e Moisés do seu lado.
Não tinha que vir Elias primeiro? Como é que ele já está no plano espiritual? E aí Jesus explica: não, Elias já veio, e vocês trataram eles conforme vocês queriam. E aí, depois eles acabam dizendo assim, que eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que era Elias reencarnado. Jesus dialogando com a legião de espíritos, era um homem que vivia nos cemitérios, e ele recebia muitos espíritos que ninguém conseguia prendê-lo, algemá-lo, porque ele arrebentava, né? E ficava se machucando com pedras, né? Tanto que quando Jesus chega, o espírito retruca, né? E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E aí ele diz: Legião, porque somos muitos. Olha aí, Jesus conversando com quem? Os espíritos pedem para Jesus pelo menos deixar eles irem nos porcos, e Jesus permite. E aí os porcos, até diz lá: permita que nós entremos nos porcos. Não, mas ele não é entrar. Os porcos só viram aquela multidão de espíritos se aproximando, se assustaram e foram desfiladeira abaixo. Tanto que em Gadara foi um lugar que não aceitaram Jesus. Jesus não pôde ficar ali para falar da boa nova. Não pôde. Eles pediam: vai embora, vai embora. Por quê? Deus diz assim: mas os judeus não comiam a carne de porco. Não comiam mesmo, mas vendiam. Mais de 2.000 porcos foi desfiladeira abaixo. O proprietário: não, esse homem aí vai dar prejuízo, não é? E não deixaram Jesus ficar lá. Jesus teve que ir embora, estimulando e orientando as faculdades mediúnicas dos discípulos. Sim, depois que juntou os 12, olha lá, conferiu-lhes o poder, ordenando que trabalhasse com a mediunidade, né? Curai os doentes, purificai os leprosos. Que mediunidade é essa? Que cura. Ressuscitai os mortos, trazê-los de volta. A gente tem que entender esse sentido. Ressuscitar quer dizer fazer surgir de novo, estar de pé. Daí naquele tempo para eles, qualquer aparição que tinha, porque daí via a pessoa, dizia: ressuscitou, saiu lá do túmulo. Eles entendiam que saiu com o corpo e tudo. Nós temos o nosso corpo espiritual, o perispírito, que guarda a forma do corpo. Então, o médium, o vidente é assim, ele vai ver realmente a pessoa como era, ela vai aparecer ali como ela era, porque o perispírito guardou aquela forma. Então quando Jesus diz: ressuscitai os mortos, sim, trazê-los de volta na comunicação, na mediunidade, expulsai os demônios, esclarecer os obsessores, afastando. Só que tem gente que leva isso ao pé da letra, né? Demônio quer dizer adversário do bem, né? São espíritos que estão num caminho, né, que não faz bem a eles, mas que, como é filho de Deus, vai ter um momento em que vai voltar ao caminho reto e vai seguir, né? Assim como nós não somos perfeitos. Anunciando o batismo de Espírito Santo. Nós vamos ter a aula em que nós vamos falar dos batismos, mas só para resumir para vocês, o batismo para nós espíritas é diferente. Por exemplo, o batismo de água, quem batizava com água era João, Jesus não. Aí até diz assim: mas os discípulos de Jesus, eles batizavam, sim, porque teve uns que já eram discípulos de João, então tinham os hábitos de batizar, porque realmente o batismo de água era uma simbologia, né? Batismo quer dizer mergulho. E aí quando a pessoa, era um sinal de dizer assim, a pessoa entra de uma forma, sai limpa. Então quem diz é arrependimento, a pessoa se arrependeu, publicamente, né? Então, para nós espíritas, o nosso batismo de água é esse, quando nós nos arrependemos dos erros. E aí depois vem o que? O batismo de fogo, né? E o que é o batismo de fogo para nós? Quando a gente se arrepende e quer mudar, a mudança é fácil? Não é uma luta? Então, terra e fogo, como é difícil, né? É aí, o batismo de fogo é esse. Não basta só arrependimento, agora tem que ter
a tua mudança. Mas quando consegue a mudança, muda, se melhora, o batismo de Espírito Santo. O que acontece quando a gente muda a nossa conduta, começa a praticar o bem? O que acontece? Aí é o batismo do Espírito Santo, essa comunicação com a espiritualidade superior, através do arrependimento, da nossa mudança, que não é fácil, e agora o intercâmbio com o que é do alto. E tem algumas outras religiões que eles vão dizer assim, não, isso aí é mentira, porque o batismo do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, que Pentecostes era uma comemoração do povo lá de Jesus, 50 dias depois da Páscoa. Então reunia muitas pessoas, inclusive de outros países. Era uma festa grande o dia de Pentecostes, né? E os discípulos haviam sido avisados que eles não saíssem da cidade, porque haveria a manifestação. E bem nesse dia, olha só que interessante, bem nesse dia, eles reunidos, o que acontece? Aí como diz assim que houve um som de vento, né? Os discípulos começaram a ficar com línguas de fogo e começaram a falar em outro idioma, que nós no Espiritismo também tem esse fenômeno, de xenoglossia, quando o médium fala uma língua que ele não conhece. O que aconteceu? Quando eles começaram a falar mediunizados, aquele povo que veio de fora, que estava ali nas festas, começaram a ouvir das coisas de Deus no idioma deles. Olha só, os espíritos pegaram, os médiuns, os discípulos, e começaram cada um a falar no idioma daquele país, daquele lugar. E aí eles começaram a entender. Então Pedro só fez uma alusão, já o que um profeta do passado havia dito, porque realmente foi naquele dia de Pentecostes, que houve a espiritualidade superior sobre aqueles discípulos, falando das coisas de Deus para vários povos através daqueles discípulos. Era a liberação da mediunidade para toda a humanidade, e essa promessa, disse Pedro, abrangeria a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso mesmo, estamos aí, a mediunidade, porque eles falam dessas línguas de fogo. A gente sabe que os espíritos podem criar luminosidades, efeitos luminosos através do ectoplasma, Tudo é com base no ectoplasma, coisas mexendo, barulho de coisas acontecendo, tem que ter o ectoplasma, senão não acontece. Mesmo depois de liberar a mediunidade, mesmo depois de Jesus exemplificando, ainda tem religiões querendo proibir, querendo dizer que é algo do demônio, que não pode. Nós que estamos estudando a doutrina, a gente tem que conhecer. Porque se uma pessoa chega para nós e pergunta, tá, mas em que base, em que argumento você tem para dizer que segue isso, que quer fazer isso? Eu sigo por seguir. O dever nosso espírita é se instruir, gente. A gente tem que aprender. Claro, a gente sabe que é muita coisa, a gente não vai guardar tudo, mas a base a gente vai ter. Surgiu então o Espiritismo, que utiliza a mediunidade como instrumento valioso de espiritualização da humanidade. Também não concorda que se faça mau uso dela. Esclarece que tem finalidade superior e ensina técnicas para a segurança e proveito espiritual em sua prática. Sem a força disciplinadora da doutrina dos espíritos, sem a orientação cristã do Espiritismo, seriam os fenômenos, sem dúvida, apenas um turbilhão de energias avassalantes, desorientadas, sem rumo nem objetivo definido, sem finalidade educativa. São liberados e, claro, se alguém depois tiver alguma dúvida, particular, a gente conversa assim, mas estão liberados. Deus abençoe e agradeço a paciência de vocês por estarem nos ouvindo.